queridos irmãos e irmãs, uma excelente manhã a todos. Dentre as tantas histórias que compõem as chamadas Escrituras Sagradas, existem muitas nas quais o nosso Mestre Jesus, ele teria sido tentado. Teria sido tentado, como também lembrou a mensagem que acabou de ser lida, teria sido tentado pelos chamados escribas e fariseus, ou também chamados doutores da lei da época. E, portanto, numa dessas possíveis tentações que Jesus teria sofrido, os chamados doutores da lei, um deles chegou certa feita perto de Jesus. Ele questionou: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus então teria lhe respondido com outra pergunta: o que é que então está escrito na lei? Que lês nela? E o homem então lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Por fim, Jesus então resolveu lhe dizer: respondeste muito bem, pois faze isso e viverás, portanto, a vida eterna. Mas não satisfeito com a resposta, e ainda mais querendo tentar Jesus Cristo, aquele homem resolveu lhe perguntar: mas afinal de contas, quem é então o meu próximo? E então Jesus resolveu lhe contar uma pequena história, dizendo que certa feita um homem descia de Jerusalém a Jericó. E durante o seu trajeto, ele havia caído em poder de ladrões. Esses ladrões então despojaram, roubaram então seus pertences, cobriram-no de ferimentos e o deixaram ali caído, praticamente morto, semi-morto. Aconteceu que então em seguida, depois que os ladrões já haviam evadido, que passou um sacerdote. Um sacerdote vira aquela cena, mas não se apiedara daquele homem e continuou caminhando. Mais tarde, então, teria vindo um levita, que é um outro tipo de homem religioso, também considerado sacerdote. Novamente observou aquele homem caído e mais uma vez não fez nada. Ao passo que então veio o terceiro homem, também chamado como samaritano ou bom viajante, que ao contrário daqueles dois primeiros que haviam passado, completamente se apiedou, teve compaixão daquele homem que ali estava caído e ferido. Ele resolveu então atar-lhe as feridas, segundo a narrativa bíblica, com óleo e vinho, prensou as feridas, colocou o homem no seu cavalo e o conduziu até a hospedaria mais próxima. E não satisfeito com aquela atitude, ainda disse ao dono daquela hospedaria que desse àquele homem tudo o que fosse necessário para a sua recuperação. Pagou-lhe as diárias de hospedagem e disse que tudo por enquanto fosse necessário, que desse a ele, que quando ele voltasse, ele restituiria aquilo que foi gasto. Fim da sua pequena explanação, Jesus resolveu perguntar para aquele doutor da lei: pois qual destes três homens lhe parece ter sido próximo daquele que caiu em posse daqueles ladrões? E então aquele homem lhe diz: pois aquele que agiu com um tal de misericórdia para com ele. E então Jesus lhe diz: então vá e faze tu o mesmo. Esse registro do apóstolo Lucas me parece um tanto interessante para poder introduzir alguma reflexão a qual todos nós deveríamos nos propor para pensar a nossa experiência aqui na Terra, mas para pensar sobre a necessidade de duas atitudes, que são dois verbos e que me parecem bastante interessantes para pensar essa nossa jornada aqui na Terra, cujo nome dou a esse estudo: servir e agradecer. Porque eu tenho me preocupado sobremaneira
com algumas expressões ou com algumas assimetrias do ponto de vista da nossa conduta, especialmente sobre nós, que de alguma maneira abraçamos alguma fé ou alguma crença que se aproxima de um código moral previsto há mais de 2000 anos, por essa grandiosidade que é a figura de Jesus Cristo aqui na Terra. É interessante da gente pensar do quanto que nós, que livremente abraçamos uma fé cristã, e aí não necessariamente digo espírita, mas cristã, sobretudo, o quanto que nós muitas vezes pautamos a nossa atitude do ponto de vista assimétrico. O que eu estou querendo dizer por essas assimetrias? Porque muitas vezes nós pautamos o seguinte sentido: nós pedimos muito, pouco ou nada doamos, e menos ainda agradecemos pelas coisas que nos são facultadas. Então me preocupa de fato, sobretudo para nós que professamos uma fé, no nosso caso espírita, me preocupa demais o quanto que nós temos misturado as nossas paixões e os nossos interesses materialistas, aqueles objetivos que deveriam nos colocar para muito além dessas limitações que são inerentes, que são características da nossa existência material. Nós já deveríamos estar num patamar superior, sobretudo no sentido do nosso entendimento, da nossa concepção de vida, da nossa concepção de mundo. E talvez nós até tenhamos entendido a grandiosidade desses ensinamentos, mas nós não temos dado demonstrativos efetivos disso nas nossas atitudes, na nossa postura, na nossa conduta, na nossa vida de sociedade. Então isso é extremamente preocupante. E para poder justificar esse ponto de vista, eu gosto muito comumente de evocar uma das questões que, a meu ver, são uma das mais interessantes do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 132. Que é quando Kardec teria questionado a espiritualidade superior, a seguinte questão: com que finalidade os espíritos encarnam? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Trocando em miúdos, o que Kardec queria saber era, afinal de contas, para que a gente está aqui encarnado, né? De que serve tanto a gente vir aqui sofrer tanto? O que se busca diante disso? Então os espíritos, muito sabiamente, responderam de uma maneira bastante direta, nas primeiras palavras, dizendo que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Ou seja, nós estamos aqui para buscar uma melhora, uma evolução. Isso implica, portanto, uma transformação, uma necessidade de mudança. Isso significa que nós estamos em um determinado ponto e precisamos passar para um ponto superior. E existe uma metáfora muito simples que a gente pode entender, nesse sentido da questão da imposição de Deus, que eu gosto de fazer, tem o seguinte sentido. Olha só, todos nós que somos adultos de alguma maneira e temos crianças que nos são confiadas no sentido do cuidado, né? Nossos sobrinhos, filhos, netos, enteados, afilhados, seja lá o que for, as nossas crianças, entendendo o mundo material que nos rodeia, nós muitas vezes investimos esforços e muitas vezes árduos para matricularmos e mantermos essas nossas crianças nas nossas escolas. A gente exige, obriga os nossos filhos a estudarem e esperamos que, fim dessa etapa escolar, eles tenham um aproveitamento necessário, um desempenho tal, para que logrem, para que conquistem na fase adulta o conforto material necessário. Então, portanto, através do aprendizado, da educação, do ensino formal, a gente entende que isso é uma questão compulsória em relação aos nossos filhos. Então, a gente obriga eles a ir à escola e a gente faz todo o esforço para poder garantir o material escolar, o livro didático, às vezes pagar mensalidades altíssimas,
E a gente, portanto, espera que os nossos filhos saibam aproveitar essa oportunidade. Então, da mesma forma, Deus, para conosco, também crianças e adolescentes, do ponto de vista espiritual, somos matriculados na escola da vida. E também Deus, entendo perfeitamente assim, espera que quando a gente também saia dessa vida, a gente tenha tido o aproveitamento necessário para subir mais um degrau na nossa escalada evolutiva. Então Ele, enquanto nosso Pai, também espera isso de nós. E aí, voltando lá, questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que haveria duas condições para que isso se processe. A primeira delas seria que todos nós temos que passar por determinadas dificuldades, determinados percalços, ou como nós espíritas gostamos de dizer, as chamadas provas e expiações, que na bem da verdade nós não devemos atribuir a essas provas e expiações um sentido tão punitivo que muitas vezes as religiões mais tradicionais tentam impor a nós, como aquela ideia de punição, de sanção, de castigo, como se Deus estivesse nos castigando. Que na bem da verdade o sentido não é esse. Quando o Espírito vem nos esclarecer e trazer essa nova verdade sobre a nossa própria existência, a gente vai perceber que na bem da verdade essas experiências são na bem da verdade nada mais nada menos do que estratégias educativas. Também Deus para conosco estabeleceu uma espécie de pedagogia que nos é facultada com as dificuldades que nós encontramos no nosso caminho. Como a mesma metáfora que foi utilizada na mensagem que foi lida no estudo, eu gosto de pensar também daquele velho autor que diz, pedras no caminho, recolho todas, porque um dia ainda hei de edificar o castelo. Então, para que nós aproveitemos essas oportunidades de crescimento, a gente tem que saber enfrentar essas dificuldades com dignidade e, portanto, saber lançar mão de todos os recursos que forem possíveis para que a gente vença esses percalços que a vida vai nos oferecer. Mas haveria também uma segunda condição para lograr ou para conquistar essa tal evolução. E até essa segunda condição me parece tanto mais interessante de ser buscada. Porque quando lá, nessa questão 132, os Espíritos nos dizem: visa ainda um outro fim a encarnação, de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Visa ainda outro fim na encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Isso significa, de uma maneira bastante evidente, que todos nós teríamos, portanto, uma parte, um pequeno pedacinho dessa vastíssima obra que é a obra de Deus, que nos compete contribuir, colaborar. E isso separa necessariamente a nossa própria essência. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus, criaturas divinas. Todos nós temos potencialidades criativas bastante robustas. E todos nós temos algo a contribuir de alguma forma. Todos nós temos algum talento, alguma vocação, algo que a gente possa colocar como forma de doação para as pessoas, ou seres vivos, ou o ambiente no qual nós estamos inseridos. Isso é, portanto, um dos objetivos do fato de eu estar aqui. Então, se eu estou aqui, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu de estar na escola da vida, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Da mesma forma que a gente não quer que os nossos filhos, portanto, vão para a escola e fiquem mexendo no celular, conversando com um coleguinha, ou sequer não prestando atenção na lição que o professor está passando. Então, do ponto de vista espiritual, nós aqui, enquanto aprendizes, também devemos estar aproveitando o nosso tempo da melhor forma possível. E como que a gente faz isso? Através do trabalho, através da necessidade de doação.
do exercício pleno da caridade no nosso dia a dia. E aí, se a gente for lá então para a parte terceira de Lei dos Espíritos, das chamadas leis morais, né, que são 10, inclusive as 10 leis morais, inspiradas inclusive na chamada lei mosaica, nós vemos de uma maneira também bastante evidente a necessidade desse trabalho. Ou seja, lá na lei do trabalho, a gente vai encontrar que o trabalho é toda ocupação útil. Então, é tudo aquilo que a gente faz porque tem uma finalidade útil, que vai produzir algo, né? Que vai significar algo em serviço, que a gente vai pôr em serviço em favor de alguém ou de alguma coisa que seja útil, que seja importante. E ainda nessa mesma lei do trabalho, a gente vai encontrar que nós devemos trabalhar até o esgotar de nossas forças. Assim, a necessidade de um repouso, é bom dizer, mas que a gente deve trabalhar o quanto for possível. Então, eu costumo dizer que não é simplesmente importante fazer caridade. Não é importante, é imprescindível, é indispensável, porque isso está para os objetivos que nós estamos aqui encarnados. Uma necessidade no contexto da nossa própria existência. E pensando nisso, a gente não precisa pensar que nós vamos fazer coisas extremamente grandiosas, né? Que a gente precise doar grandes somas, cifras, ou que a gente tem que passar várias e várias horas da nossa semana trabalhando em serviços existenciais. Não é necessariamente isso. Muitas vezes a caridade ela pode ser exercida de uma maneira muito mais simples, muito mais singela. Muitas vezes a necessidade do doar está simplesmente no ouvir com atenção, no calar as nossas animosidades mais internas e dedicar um pouco mais de atenção ao nosso irmão que está do nosso lado, que muitas vezes está precisando simplesmente de um ombro amigo, de um olhar de ternura, de um gesto ou de uma expressão de carinho, de acolhimento. São coisas muito simples que a gente pode fazer para modificar as nossas realidades que estão à nossa volta. Há muitas pessoas imbuídas de um espírito megalomaníaco, de fazer coisas grandes, muitas vezes querendo vestir, né, digamos assim, o santo que vai tentar se afastar do egoísmo, acaba resvalando em uma outra mazela moral, que é do orgulho, que é da vaidade. Quanta gente às vezes simplesmente faz o bem porque quer aparecer. Quantas pessoas às vezes simplesmente fazem a caridade para poder postar aquela bendita foto nas redes sociais e muitas vezes constranger a pessoa que foi ajudada. Isso definitivamente não é caridade, é promoção pessoal, marketing pessoal. A verdadeira caridade ela é despretensiosa, ela visa simplesmente o bem do outro, ainda que a gente saiba que, em última análise, quando a gente faz o bem para o outro, a gente está fazendo o bem para nós mesmos. Mas esse não é o fim. O fim é simplesmente ajudar o nosso amigo, aquele que está à nossa volta. Eu diria até que nós não precisamos ser espiritualistas, nem digo espiritualistas, para fazer o bem, porque a realidade material ela é suficientemente evidente no sentido de demonstrar a necessidade da divisão. Há tantas pessoas que sabem tanto e outras que sabem pouco, que precisa haver aquele equilíbrio. Há tantas pessoas que têm tantas posses, tantas riquezas materiais e outras que têm tão pouco, quase nada. Olha aí a necessidade de harmonia, a necessidade de equilíbrio. O que nos faz, portanto, considerando apenas o entendimento materialista das coisas, o que nos faz acreditar que nós podemos ter mais do que o outro? E aí, se a gente expandir então para um entendimento espiritualista, se concebermos que somos essencialmente espíritos,
temos um corpo, e é importante a gente sempre se lembrar disso, de que a única certeza de nossas vidas é a sua finitude, é de que ela acaba. E portanto, para nós espíritas, que entendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, isso deve ampliar os nossos horizontes. O nosso pensamento em torno dos desígnios da vida ele é muito mais profundo, ele é muito mais complexo. Ainda ontem estava num curso, um estudo sobre a revista espírita, e é interessante que em dado momento Kardec coloca que é muito mais amplo esse sentido, porque os materialistas muitas vezes se reduzem à concepção de serem seres simplesmente autômatos. É como se fosse simplesmente um amontoado de células. E enquanto que para nós, espiritualistas, essa concepção é muito mais larga, a gente concebe uma outra dimensão, uma outra proposta de vida. A gente nos vê como seres inteligentes, que vai ter ainda mais e mais oportunidades de viver, de descobrir, de buscar a nossa felicidade e a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. Olha só o quanto que isso amplia os nossos horizontes, nos consola, nos conforta. Mas ao mesmo tempo que nos conforta, isso também nos imputa uma responsabilidade. Uma responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, na medida em que o nosso conhecimento ele vai nos libertando das nossas mazelas, de um homem mais primitivo, que ainda se reduz aos seus sentimentos mais inferiores, tais como o egoísmo, o orgulho, ao mesmo tempo isso também nos traz a necessidade de buscarmos um conhecimento libertador. E é interessante falar dessas duas chagas morais, porque Kardec vai dizer que as duas maiores chagas morais da humanidade é de fato o egoísmo e o orgulho. Isso significa, portanto, que todos nós somos, em maior ou menor grau, egoístas e orgulhosos. Todo mundo assim é. Santo Agostinho vai complementar dizendo que todas as mazelas, todos os vícios morais, tais como o ódio, a cupidez, o rancor, o ciúme, a inveja, a maledicência, todos esses vícios têm sua origem no orgulho e no egoísmo. Então, para a gente tentar cortar o mal pela raiz, a gente tem que lançar mão, portanto, dos seus antídotos. E para vencer o egoísmo, a gente precisa, portanto, exercer a caridade. E para vencer o orgulho, é preciso, portanto, exercer a humildade. Então a gente precisa lançar mão desse recurso de uma maneira efetiva. Questão número 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta dos Espíritos era um bom puxão de orelha. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Nos dizem os Espíritos. O que a gente precisa, de fato, é querer. Muitos de nós sabemos, nós às vezes até queremos, mas na hora do vamos ver a gente não quer tanto assim. A gente acaba se deixando vencer, né, pelos impulsos menos nobres, ou muitas vezes pelas influenciações que nos são dadas diante da realidade material. E é preciso pensar que, do ponto de vista moral, né, daquilo que Jesus ensinou, da mensagem cristã, a mensagem é muito clara. E aí, com o desenvolvimento da nossa consciência, a gente vai entender que o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. A gente não pode mais se deixar levar por esses certos arrastamentos, embora a gente saiba que não há arrastamento irresistível.
Mas a gente tem que, de alguma maneira, exatamente nessas circunstâncias da vida, que a gente tem que fazer frente a esses problemas, essas mazelas que ainda caracterizam o nosso estágio evolutivo. Ora, se a gente ainda entende que o mundo à nossa volta ele é predominantemente inferior, ou seja, há a predominância do mal, nós que temos essas novas concepções, esses novos entendimentos, a gente precisa, de alguma maneira, nessas circunstâncias, ser o diferente, se esforçar de fato em praticar o bem. A gente tem que se apegar a esse bem, de tal forma que a gente não vai ter mais como parâmetro apenas as coisas ruins, as coisas malsãs. A gente vai se amparar e se apegar naquilo que a gente tem de bom, as nossas potencialidades, e reconhecer as nossas fragilidades, é claro. É preciso reconhecer os nossos limites, mas buscar vencê-los. A gente precisa perceber isso. Isso em todos os sentidos, no sentido moral, mas também no sentido do nosso conhecimento. A gente pode praticar a humildade simplesmente naquilo que a gente acha que sabe, né? E aí, portanto, não é à toa que o pai da filosofia, já há muito tempo, milenarmente, nos disse aquela célebre frase: só sei que nada sei. E o fato de reconhecer que não sei nada me coloca em vantagem daqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, eu me preocupo inclusive com muitos espíritas que acham que sabem tudo. Muitos espíritas falam: eu já sei tudo, não preciso estudar mais não. Eu fico impressionado de ouvir essas coisas, porque quanto mais se estuda, mais a gente vê que não sabe praticamente nada. O conhecimento, ele é tão vasto, e há tanto a se descobrir, e há tanto a desbravar, no sentido das coisas que são ocultas, que a gente jamais pode pensar que sabe todas as coisas. Nem no Espiritismo ele é muito claro, ele diz que não responde todos os nossos mistérios, as nossas inquietações. O Espiritismo ele é tão avançado no sentido desse entendimento, que ele diz, inclusive, na livro da Gênesis, que se algum dia a ciência demonstrar que o Espiritismo está equivocado em algum ponto, o Espiritismo deve se modificar naquele ponto e passar a adotar a versão que a ciência descobriu. Vejam só a qualidade e a humildade nesse sentido. Então, se o próprio Espiritismo não diz que responde tudo, por que nós queiramos saber todas as coisas? Então sejamos humildes também até naquilo que a gente acha que sabe. Então são nessas simples atitudes que a gente vai conseguir contribuir de uma maneira simples com esse movimento que a gente quer estabelecer na nossa sociedade, que é de transformação, é de regeneração. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Muitas vezes a gente acaba esquecendo e vai lá dominar as más inclinações, mas tem essa partezinha da transformação moral. Eu diria que essa transformação moral é simplesmente esse entendimento que amadurece em nós, o despertar dessa consciência, no sentido de perceber que é preciso modificar. Porque, infelizmente, ainda há muitas pessoas que se orgulham até dos seus próprios defeitos. Não é verdade? Quando a gente ouve aquelas velhas frases: eu sou assim, eu não vou mudar. Ou então coisas do tipo: eu sou assim, vocês vão ter que me engolir. São aquelas pessoas que se orgulham dos próprios defeitos. E o quanto que isso é ruim, né? E o quanto que a gente precisa reconhecer que há muito em nós que precisa ser melhorado, que precisa ser modificado. E o quanto que isso é honesto, o quanto que isso é digno, o quanto que é digno reconhecer as nossas fraquezas, o quanto que é digno dizer: olha, errei, me arrependi, me desculpe, vou me esforçar para não fazer isso mais e por tentar reparar esse erro. É preciso, de alguma maneira, ter humildade também em relação a isso, né? Reconhecer que a gente erra. E é por isso que é importante fazer esse tão falado aqui, né? Trabalho de autoconhecimento, de conhecimento de si mesmo. E por isso que a gente precisa se esforçar por conta disso. Existe uma pequena historinha no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec faz uma
digamos assim, uma espécie de suposição acerca da experiência de vida de dois homens. Conta-se então digamos assim, essa anedota. Certa feita, Deus então, antes de encarnar, deu a dois homens 2 sacos, uma sacola mesmo, e pediu a eles que ao longo de suas vidas eles enchessem aquela sacola com aquilo que eles tivessem, né, do ponto de vista simbólico, doado a alguém ou dividido com alguém. Eles enchessem. Mas havia uma diferença entre aqueles dois homens, porque um deles havia nascido com as potencialidades imensas das riquezas materiais. Ele tinha sido um homem rico, a passo que o outro nasceria em condições já de muitas limitações materiais. Ele tinha sido um homem pobre. E o fato é que então aqueles dois vieram a desencarnar e chegaram lá cada um com seu saco. Aquele que tinha nascido rico, né, todo mundo poderia notar de uma maneira bastante clara, enquanto o saco estava cheio, volumoso e aparentava muito peso, né, quase transbordando ali aquele saco. Enquanto que o outro homem, né, com muitas dificuldades, com um saquinho muito mirrado, parecia que o peso ali era de pouquíssimas moedas. E ele, todo humilde, chegou lá para Deus, né? Então estavam aqueles dois homens diante de Deus, um com um saco extremamente volumoso e o outro bastante pequenino. E Deus então mandou que lhe trouxessem uma balança. E colocou então sobre essa balança o peso e pôde pesar, né, aqueles 2 sacos. E grande espanto se fez quando se percebeu que aquele saco extremamente volumoso era sensivelmente, substancialmente mais leve do que aquele pequenino saco de poucas moedas. E então Deus teria dito àqueles homens, ao homem rico principalmente, que deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os tempos do orgulho, e ao demais, dando, nada te privaste. Vá para a esquerda e fica satisfeito com te serem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois, dirigindo-se ao pobre, Deus teria lhe dito: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nessa balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmola, entretanto praticastes a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar que te fosse levado em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe relevaste. Passa à direita e vai receber a sua recompensa. Esse caso é muito simbólico e me parece também bastante comum, ordinário, no sentido de que muitas vezes determinadas pessoas dão determinadas esmolas, digamos assim, muito mais para ter algum alívio de consciência, ou até, em casos mais extremos, dão aquela esmola logo porque quer se livrar daquele problema, intervir, né? Então dá a esmola logo porque se livra daquele tormento, digamos assim. E é interessante perceber que o quanto outras pessoas, de uma maneira bastante natural, comum, dão aquilo sem pestanejar, fazem aquilo e esperam que de fato aquela pessoa seja ajudada. E muitas vezes abrem mão de coisas que fariam para si mesmas. E vejam só o quanto que isso é simples, e aqui a gente está usando aqui o exemplo da doação material. Mas no caso, por exemplo, lá daquela parábola do bom viajante com a qual nós começamos essas nossas reflexões. Aquele homem abriu mão do seu tempo, porque ele também era um viajante. Ele poderia estar querendo chegar logo, como muitas vezes nós queremos chegar logo ao nosso destino.
Então, aquele que a gente abriu mão do seu tempo, cuidou daquele homem ferido, conduziu, carregou, deu-lhe condições materiais de sobrevivência, de recuperação. E depois ainda voltou para saber como ele estava. Isso sim é se interessar pelo outro. É ter interesse por pessoas, por seres humanos, independentemente de quem seja. Aí sim o sentido legítimo da ideia de amar o próximo. Então quem é o nosso próximo? É aquele que está perto de nós e que precisa da nossa ajuda. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente está tão mergulhado nos nossos problemas, no nosso egoísmo, naquela conta que a gente quer pagar, ou naquela promoção que a gente quer obter no nosso trabalho, ou nos problemas escolares do nosso filho, ou de algum familiar nosso. E muitas vezes a gente é simplesmente cegos e surdos para as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes a gente se mergulha sim nos nossos problemas e acaba esquecendo que também outras pessoas à nossa volta têm problemas que os quais a gente pode ajudar. A gente pode fazer a diferença para essas pessoas. E portanto, o presente mais caro que a gente pode dar a alguém é aquele que é fruto de sacrifício. Aliás, é interessante a gente dizer que fazer a caridade, por exemplo, para as pessoas que a gente ama, a gente não faz mais do que obrigação. Não faz mais que obrigação. Difícil mesmo é a gente ir naquelas pessoas que não são tão próximas da gente. É abrir mão daquelas horas do nosso soninho da tarde, de sábado, de domingo, e fazer alguma visita, um asilo, uma creche, seja lá o que for. É aquilo que é dado de fato, de coração, com sinceridade, e mais do que isso, sem esperar nada em troca. Alguns articulistas espíritas, eles costumam defender que a gente comece fazendo bem por interesse. Eu vou começar a fazer um trabalho em um lugar tal, porque eu quero me aproximar de tal pessoa, que vai me conseguir um emprego. Ou eu tenho um interesse afetivo em determinada pessoa, eu sei que ela faz aquele trabalho de caridade, então eu vou lá fazer junto com ela. Fazendo bem por interesse. E aí beleza, motivado então pelo nosso interesse, a gente vai e começa a fazer aquela tal caridade. E aí quando a gente começa a fazer aquela caridade, e a gente sente o prazer, que é simplesmente fazer o bem, pelo prazer de fazer o bem, e quando a gente já está envolvido com aquilo ali, muitas vezes a gente até esquece de qual foi o interesse que nos levou até aquela circunstância. A gente esquece. Então, para dizer mais, que a felicidade que a gente alcança nesses momentos de doação é muito superior do que a qualquer outro prazer material, qualquer outro gozo terrestre que a gente possa ter aqui na Terra. É um bem que nunca ninguém vai nos tirar, que não há dinheiro no mundo que pague a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de serenidade, de ter feito o outro feliz. Não há valor nenhum no mundo que pague isso. Então a gente precisa experimentar esse tipo de atitude, porque, como eu disse há pouco, fazer o bem para o outro é, em última análise, em última instância, fazer o bem a nós mesmos. E temos que fazer isso. E a gente precisa a todo momento evitar e tomar muito cuidado, quero frisar bastante isso, que a gente não consiga transformar essa caridade para construir determinadas personalidades. O mundo religioso, infelizmente, está muito repleto de idolatria cega, de personalismo. Muitas pessoas deixam de professar as suas crenças, eu não estou falando só de espiritismo, porque se decepcionaram, ou porque se frustraram com determinados líderes religiosos. É preciso reconhecer que todos nós aqui encarnados temos as nossas limitações. E o nosso único exemplo, modelo e guia da humanidade foi Jesus Cristo.
Então a gente não pode mais pautar as nossas atitudes em determinadas pessoas que estão próximas de nós, que às vezes falam bem, ou que têm um dom da mediunidade, né, extraordinário, porque mesmo essas pessoas têm dificuldades, são seres humanos, são espíritos criados por Deus, que também têm os seus limites, suas fraquezas, mas também suas potencialidades. Todos nós somos. Então, se a gente parar de idolatrar pessoas, e sim de acreditar e reforçar a nossa fé nas ideias, eu tenho certeza que a gente vai resolver muitos dos nossos problemas religiosos nesse sentido. Porque a religião legítima, ela é amor, ela torna o homem melhor. E aquela religião que não torna o homem melhor, é porque ela não está sendo tão útil assim. E infelizmente, os representantes das religiões, em muitos casos, têm dado vários exemplos de conduta inferior, digamos assim. Então temos que parar de, quando fica essa coisa muito grandiosa, muitos números, faz não sei quantas palestras, vai não sei, consegue atender milhares e milhares de pessoas, consegue grandes somas de dinheiro. Nós temos que primar, enquanto cristãos, pela simplicidade. E simplicidade não implica simplismo. É diferente, são duas coisas diferentes. Isso significa, por exemplo, que a gente pode ter um espaço interessante, que seja confortável, que seja bacana, que seja bonito, mas a gente não precisa transformar, por exemplo, as cerimônias, fazendo com que elas sejam pomposas, cheias de pompas e circunstâncias, de adoração. Nós temos que primar pela simplicidade, porque o mestre foi um homem simples, nasceu numa manjedoura. Então a simplicidade deve estar muito evidente nos nossos gestos, no nosso agir, no nosso falar. Precisamos ser pessoas simples e evitar a todo custo essa tal hipocrisia que infelizmente tem pautado os nossos dias. Gosto muito quando o Divaldo Franco e o próprio Papa disseram coisas semelhantes, no sentido de dizer que eles respeitam mais um ateu digno do que um cristão hipócrita. E quando temos visto esse tipo de situação? Então é interessante que a gente se esforce a todo custo para sermos pessoas mais empáticas. E é um esforço muito difícil. Ainda esses dias estava vendo uma dessas tantas frases que a gente vê na internet, e alguém teria escrito em determinada situação que o endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro. De fato, o quanto é difícil a gente pensar, sentir, imaginar como o outro sente, como ele está. Isso é muito difícil. Mas a simples tentativa já evita muitos problemas. Já evita muitas vezes que a gente julgue os outros, que a gente condene. E mais interessante do que essa prática é a gente pensar que quantos de nós, ou quais de nós, temos a envergadura moral suficiente para condenar ou julgar o nosso próximo. É esse o sentido das palavras. Que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, quantos de nós podemos de fato condenar as outras pessoas? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso não significa que a gente vai ser bobo, ingênuo, não vai perceber que a maldade existe. Ela existe. Tem aquele velho provérbio também, né? Confie em Deus, mas amar o teu camelo. É interessante isso. Isso também, o fato de saber da necessidade da doação, de ser benevolente, de ser indulgente, de ser paciente, de perdoar, não significa, portanto, que a gente vai ser bobo e ficar sofrendo deliberadamente com aquilo que nos faz mal. E ao contrário, devemos nos afastar daquilo que nos faz mal e buscar pautar a nossa atitude no bem, de nos libertar, de não querer retribuir o mal com mais mal. E todas essas atitudes,
ela dizem respeito a essa necessidade do servir, do doar, do serviço, doar, trabalhar. Fazer a caridade é ser benevolente, é ser indulgente e é saber perdoar. E para não dizer que eu não falei da outra palavrinha, como Paulo disse que pensaríamos na manhã de hoje, vem a importância, então, portanto, do agradecer. Do agradecer pelo fato de todos os dias abrirmos os nossos olhos e termos mais um dia para fazer a diferença, para trabalhar. De agradecer pela casa, pela oportunidade do bom material, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo conhecimento que nos liberta, que nos conforta, que nos consola. E tantas essas coisas tão boas para nós e que a gente quase sempre se esquece delas. E agradecer sempre do amparo, dos bons espíritos e que Deus nos confere diariamente. Muitas vezes a gente, não percebendo, a gente faz ouvidos surdos ou olhos cegos para essas expressões que se nos mostram. E pensando nisso, quero lembrar uma outra anedota também que se diz muito popularmente. Há quem diga dessa anedota que certa vez um homem estava naufragando, mas eu prefiro a metáfora que diz que havia um homem que estava em sua casa e começou uma enchente, porque eu acho que enchente é uma coisa mais próxima da nossa realidade normalmente. Então, conta-se que certa vez havia uma grande chuva em uma localidade qualquer, e aquela grande chuva estava causando uma enorme enchente na localidade em que esse homem vivia, onde ele tinha sua casa. E a água ia subindo, 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 até que aquele homem então decidiu subir até o telhado, porque ele acreditava fervorosamente que Deus iria lhe salvar, iria tirar ele daquela situação. Ele acreditava muito nisso. Então ele ficou lá no telhado. Mas a água continuou subindo, a enchente se fez cada vez mais forte, e os seus vizinhos então resolveram tomar pequenas embarcações, canoas, botes, para poder evadir, fugir daquele lugar. E assim então seus primeiros vizinhos começaram a fugir e viram aquele homem no telhado e falaram: meu amigo, desça daí, venha com a gente, nós vamos salvá-lo, nós vamos tirar você dessa situação. E ele gritou lá de cima: não, eu vou ficar aqui porque eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar. A chuva continuou, a enchente cada vez mais subindo, passou um outro grupo de pessoas, um outro tipo de embarcação, e convidou e chamou aquele homem para que ele também fosse subir naquela pequena embarcação e assim pudesse ser salvo. Novamente aquele homem gritou dizendo: não, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar. Passados mais alguns instantes, a água já se aproximava do telhado, quando passou o helicóptero. O helicóptero então lá de cima jogou a corda, e o homem lá de cima do helicóptero disse: rápido, suba, venha, nós vamos salvá-lo. Novamente aquele homem lá de baixo gritou: não, eu vou ficar aqui mesmo, eu tenho certeza que Deus vai vir me salvar. E então a enchente se fez maior, subiu o telhado, levou aquele homem pela correnteza, e ele veio a morrer afogado. Chegando lá em cima, ele foi questionar até Deus: mas Deus, eu confiei tanto em Ti, eu tinha tanta fé no Senhor, por que o Senhor não me salvou? Deus teria lhe respondido: não me salvei, mas você não imagina a dificuldade que foi lhe enviar 2 canoas e um helicóptero para ele salvar. Então, quantas vezes a ajuda ela está próxima de nós e a gente não quer enxergar, e a gente não entende de fato aquilo. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente é tão ingrato, que a gente não percebe o quanto que até mesmo as nossas dificuldades, elas são objetos de gratidão. Richard Simonetti defende em alguns de seus livros que nós deveríamos, inclusive, agradecer pelo sofrimento que nós temos. Lembra do que a gente disse lá em torno da questão 132?
que os sofrimentos, as dificuldades, eles são oportunidades de crescimento, são medidas educativas. A grande diferença está em como a gente vai agir diante desse sofrimento. Porque na maioria das vezes, a gente reage ao sofrimento com revolta. O que eu fiz com isso? Senhor, eu não vou aguentar esse tormento, essa dificuldade. Muitas vezes é esse o nosso impulso primeiro, digamos assim. E a revolta, além de não resolver nada, faz a gente sofrer mais. Então, qual que é a proposta, em que sentido que a proposta libertadora do Espiritismo é tão grandiosa? Porque ela vai buscar em nós uma resignação que ela é obstinada. Olha, eu sei do papel, da importância, da função desse sofrimento em minha vida, mas eu vou me esforçar e lançar mão de tudo que tiver ao meu alcance para vencer essa dificuldade. Seja ela uma privação momentânea material, um sofrimento físico, uma dor afetiva, alguém que nos tem decepcionado. Eu vou me valer de tudo que tiver ao meu alcance para vencer aquela dificuldade. E assim que eu conseguir vencer com muita dignidade, coragem, entusiasmo aquela dificuldade, eu vou saber reconhecer que o quanto que aquilo ali foi importante para o nosso amadurecimento espiritual. Porque tudo que diz respeito à matéria passa. Tudo passa. E é interessante se a gente puder já fazer um exercício imediato, falar assim, nossa, aquela situação tal foi tão difícil na minha vida, eu achei que não ia vencer. Mas agora que passou, eu sei o quanto que ela foi importante para eu ser o homem ou a mulher que eu sou hoje. O quanto que aquilo ali é importante diz respeito àquilo que eu me tornei, um homem ou uma mulher maduro, mais consciente do meu papel, da minha situação aqui nesse mundo. Então a gente precisa estar muito atento a essas expressões também que a Bíblia nos oferece e agradecer por ela. É interessante a gente pensar no outro recurso que a gente tem a nosso favor, que muitas vezes a gente se esquece. E até nossos companheiros espíritas se esquecem disso. Hoje em dia a gente tem notado o quanto que determinadas situações, digamos assim, de transtornos psíquicos, como a ansiedade e a depressão, como consideradamente verdadeiras epidemias do nosso momento. E muitas vezes, antes da gente adentrar essas situações, quantas vezes a gente pode simplesmente pensar no recurso da prece, da oração. Outro dia mesmo, uma grande amiga minha estava num tormento momentâneo muito difícil, e ela falou assim, ao você dizer simplesmente da necessidade ou da possibilidade de fazer a prece, aquilo ali já veio com um socorro imediato. Porque é simplesmente da gente lembrar de Deus, lembrar da sua grandiosidade, o quanto que Ele é muito maior, muito superior que tudo isso, o quanto que esses problemas que a gente tem aqui na matéria, muitas vezes a gente sofre coisas mesquinhas, coisas tão pequenas, que são passageiras. Então a gente simplesmente fazer aquele socorro sincero, olha, Deus me ajuda. Às vezes essas 3 palavrinhas já são suficientes para, no mínimo, nos resgatar daquele fundo do poço ali e a gente já começar a escalar para poder sair daquela situação. E é interessante da gente lembrar que, segundo também a codificação, há 3 objetivos da prece, 3 funções da prece: louvar, pedir e agradecer. Quantas vezes a gente se esquece de agradecer, na verdade? A gente pede muito alguma coisa, Então também existe aquela outra anedota que diz que havia um homem que pedia todos os dias à noite, pedia para Deus para poder ganhar na loteria. Toda noite ele pedia isso. E aí ele pediu, morreu sem ganhar na loteria. Aí chega lá em cima e questiona Deus, mas eu te pedi todos os dias para poder ganhar na loteria, por que é que eu não ganhei? Eu não confiei suficientemente em ti? E Deus lhe teria respondido simplesmente mas quando é que foi que você apostou na loteria? Que é também um pouco a situação daquele homem lá diante da enchente. Muitas vezes a gente quer que um milagre se opere em nossas vidas, mas para esse milagre a gente muitas vezes fica sentado de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam.
Não, a proposta do Espiritismo não é essa, ela é dinâmica, ela nos coloca em movimento, ela nos faz sair da nossa acomodação. É a gente arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente julga precisar, pelo menos. É um exercício que vai exigir de nós trabalho. Novamente, a importância de servir. A mãe de uma amiga adora dizer que quem não vive para servir, não serve para viver. Parece um pouco forte, mas se a gente pensar nos objetivos que nós estamos aqui, colocar o nosso espírito em condições de suportar a parte que estava na obra da criação, me parece muito justo. Estamos aqui para doar, para servir, para dividir. E vejam só que interessante a frase de Chico, quando ele nos diz o seguinte: se a justiça algum dia nos procurar para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Olha só a grandiosidade da sabedoria divina. Então, se a gente tiver algum acerto de contas, porque aí não é uma punição, não é um castigo de Deus, não é uma sanção, é algo, uma reparação que eu tenho para com a lei de Deus. Se isso acontece efetivamente, se essa justiça me encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Frase de Chico. Em outra frase ele vai nos dizer que o bem que nós fazemos será o nosso advogado em toda parte. Eu quero encerrar essas nossas reflexões com uma pequena mensagenzinha, também de Chico, pelo Espírito Casimiro Cunha, que é intitulada Trio de Amor, e que diz mais ou menos assim: queres saber acertar quando a luta se avizinha? Atende ao trio de amor, perdoa, serve e caminha. A aprovação do teu campo, recordando erva daninha, replanta o chão que te coube, perdoa, serve e caminha. Deixa a força, disfarçando a dor que te desalinha, escora-te a paciência, perdoa, serve e caminha. A injúria fere-te o nome, envolta em sombras mesquinhas, não chores nem te defendas, perdoa, serve e caminha. Padeces inquietações de alma cansada e sozinha, trabalha com mais ardor, perdoa, serve e caminha. Ouviste maledicência, denúncia, intriga, picuinha, detente no bem que possas, perdoa, serve e caminha. Viste quedas, deserções, amigos perdendo a linha, não lamentes nem censures, perdoa, serve e caminha. Suspiras pelo refúgio, onde a paz surge e se alinha, simplifica a própria estrada, perdoa, serve e caminha. E se indagares do Senhor como honrar-lhe a glória e a vinha, Jesus te responderá, perdoa, serve e caminha. Muito obrigado.